Assista novamente o vídeo, caso você já assistiu a live, porque tem um adendo. Alex, eu gosto do teu nome, que eu sempre leio como Cãibra. Alex Cãibra, mas é Cambraia. Jurandir fez vídeo criticando investimento público. Porque Investe Público parece o nome desses grupos de financiamento, assim, sabe? Venha pra CXP, venha pra XP, pro BTG Pactual, pra Investe Público. Fez o vídeo no Cinema Nacional, assistiu, esse tema precisa ser abordado por canais de cinema, QNS, PH, EP, quem é EP? Entre Planos, deve ser, né? Jurandir, qual Jurandir você tá falando? Jurandir Gouveia, aquele? Bom, não vi o vídeo, cara. Ixi, lá vai eu. Pra não bancar o perdido, eu recebi um e-mail hoje de alguém me falando desse assunto sobre cinema, etc. Assim, ó, vamos lá. Ok, eu vou fazer assim, ó, até pra já deixar bem claro. Foi que nem aquela vez que eu falei do Ainda Estou Aqui. Pegou e falou assim: o Chavoso da USP. Vocês lembram daquela vez? O Chavoso da USP falou sei lá o que sobre o Ainda Estou Aqui. E aí o que eu falei na época, que pouca gente entendeu, porque vocês aí da internet, eu não, eu sou um cara de boa. Mas vocês aí da internet, vocês estão embriagados de personalismo. Não, falando sério, todos nós aqui, né? Todos nós aqui, a gente se acostuma muito com uma lógica personalista nas redes sociais. Então a gente tende a ver tudo como disputa de pessoas e quando o assunto não é sobre pessoas, a gente inventa de botar uma pessoa no meio. Eu quero dizer o seguinte, quando eu fiz aquele momento daquela vez do Chavoso da USP, eu falei, olha, eu não sei o que o Chavoso da USP falou, não vou falar do que o Chavoso da USP falou, mas eu peguei o que o cara tinha escrito ali na época no Superchat mesmo, sobre um raciocínio a respeito do Ainda Estou Aqui, e eu desenvolvi sobre aquilo ali. Então, eu acho que o que eu posso fazer agora é fazer a mesma coisa, tá? Eu não vi o vídeo, eu vou falar mais ou menos desse teu Superchat aqui, que não me diz muita coisa, e do e-mail que eu recebi aqui, de quem foi até para dar o Jorge Zagato Neto, que me mandou um e-mail perguntando, e aí me mandou uma série, me colocou aqui umas questões e tal, que são coisas que eu já venho falando aqui, então tá, vamos lá. Polêmicas. Pelo que eu entendi, tá rolando, de novo, não tem a ver com o youtuber XYZ, tá? Tô falando de papos que rolam pela internet, tô falando de coisas que eu vi esbarrar, até mesmo essas discussões que não é de hoje, volta e meia aparecem no grupo dos apoiadores do canal, etc. Assim, ó, tem um debate, galera, que é meio velho, pra dizer não é velho, olha, pra não dizer que não é meio velho, eu lembro que o texto mais antigo que eu já esbarrei com esse debate é dos anos 60, então assim, tem uns 60 anos, que é um debate sobre investimento público em cinema e, especificamente no caso do Brasil, se isso vale a pena, porque são filmes muito pouco vistos. Muito se gasta para fazer os filmes e muito pouco eles são assistidos, né? E esse debate, como eu disse, ele é antigo, provavelmente ele é até anterior aos anos 60, mas eu lembro de texto já nos anos 60, na época do cinema novo brasileiro, com os filmes do Glauber Rocha, o pessoal ali do Rui Guerra, do Cacá Diegues, inclusive Cacá Diegues morreu esses dias e o Oscar esnobou, né? Então, assim, já tinha esse debate é muito antigo sobre investimento público em cinema, tá? Eu acho que assim, ó, para que a coisa não caia em guerra cultural, porque pelo que eu vi já tá esbarrando, pelo pouco assim, eu vi por cima e eu senti um cheiro de guerra cultural. Quando eu vejo só a galera com bandeira do MBL compartilhando e não sei o que, aí eu disse, tá, já foi. Sabe quando o troço já foi, já perdemos. Então vamos tentar trazer de volta, sabe? Assim, já foi, já perdemos, vamos trazer de volta. Esse debate sobre investimento público, ele costuma ser um pouco atravessado, tá? Então primeiro a gente tem que eliminar algumas coisas para poder fazer uma crítica propriamente dita. Então, vamos lá, o que a gente tem que eliminar? A primeira coisa que a gente tem que eliminar, que eu já cansei de falar aqui, eu já até tô ficando muito repetitivo nisso, é assim, ó, eu não conheço indústria cinematográfica forte que não tem investimento público, tá? Já cansei de falar aqui, Hollywood tem muito dinheiro público, certo? E eu sempre dou o mesmo exemplo que eu acho ele o mais didático do mundo, que ele é muito simples das galera entender, que é aquele exemplo que eu já falei também, já estou muito repetitivo sobre isso, que é o lance lá do Batman do Nolan, quando eles fizeram The Dark Knight lá com o Heath Ledger, Coringa e tal, eles filmaram Gotham City e Chicago, porque Chicago deu grana, e quando depois eles foram fazer o The Dark Knight Rises, que daí era o Bane lá, a Mulher Gato, Anne Hathaway, etc., eles fizeram em outras 3 cidades, uma delas Nova York, eu não lembro agora as outras 2, mas por quê? Porque daí Nova York cobriu. Falou, não, te dá mais grana até do que Chicago, venha pra cá, tá? Então, assim, mesmo em Hollywood, tem investimento público, claro que depende de filme, claro que depende de não sei o quê, assim, depende não que tenha investimento, o que depende às vezes é o tamanho da porcentagem. Mas eu já vi gente especializada falando, olha, dá pra dizer, sim, é uma média, então, às vezes tu tem extremos, né? Essa média, na verdade, às vezes pode ser bem mais, pode ser bem menos, mas dá pra dizer numa média que vá 30%, 40% às vezes de um filme hollywoodiano é dinheiro público. Então, assim, é muita grana, certo? Tem dinheiro público. E mesmo quando não há dinheiro público, há política de Estado atuando, tá? Uma coisa que eu acho que é até importante a galera não perder de vista, até vou compartilhar aqui, para que as pessoas tenham noção das coisas, assim, ó. Quer ver? Olha aqui, eu vou entrar na Wikipédia mesmo da parada.
Só para mostrar para vocês. A Motion Picture Association, tá? Que é uma associação, vou ler aqui, uma associação comercial estadunidense que representa as 5 maiores estúdios de cinemas de Hollywood, mas também o serviço de streaming Netflix. Enfim, a Motion Picture Association é uma poderosona do cinema. Atrás os maiores estúdios, agora tem a Netflix e tal. E ela foi fundada em 1922. Olha onde é que é a sede dela. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Onde é que é a sede da MPA, da Motion Picture Association? Vocês viram? É Washington. Por que vocês acham que a Motion Picture Association, que representa os grandes estúdios, desde 1922, ela tem mais de 100 anos, todos os estúdios que são de Hollywood, por que a sede dela tá em Washington? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, é política de Estado. O pessoal da MPA sempre teve circulação muito fácil no Salão Oval. Não sei se agora com o Trump, porque tem essa treta lá entre o Trump e Hollywood. Embora eu acho que essa treta é do Trump com os atores, né? Com certos diretores. Eu acho que os grandes produtores e o Trump ainda estão juntinhos. Mas, enfim, uma coisa que sempre se falou é que o pessoal da MPA tem passe livre dentro do Salão Oval da Casa Branca, independente do presidente que for, seja democrata, seja republicano. E isso é uma coisa que não é exclusiva dos Estados Unidos, tá, gente? Assim, ó, por volta dos anos 20, anos 30, cada vez começou a ficar mais claro para todos os países do mundo, anos 20, anos 30 do século passado, então de novo estamos falando de algo de 100 anos atrás, que o cinema era uma questão também política. Porque assim, vamos lá, vamos recapitular, né? O cinema tem uma série de tecnologias que culminam naquilo que a gente vai chamar de cinema. A principal tecnologia é o cinematógrafo de 1995, dos irmãos Lumière. Muitas vezes os irmãos Lumière são vistos como gênios, eles eram na verdade grandes empresários, embora de fato se envolviam com ciência, principalmente um deles ali mais do que o outro. Mas enfim, depende dessa história toda, o cinematógrafo se convenciona como o principal aparato, porque ele era a manivela, não dependia de energia elétrica, ao mesmo tempo que filmava, conseguia projetar, etc. Então tinha várias coisas que eram práticas no cinematógrafo. Você tem daí o cinema, né? Só que o cinema, quando surge, ele não tem ainda os protocolos que a gente tem hoje, as pessoas sequer tinham o hábito de sentar para ver um filme, ou seja, qual era a duração de um filme? Um filme podia ter 30 segundos, podia ter 9 horas. Tinha filme no cinema mudo de 9 horas. Então, assim, qual era a duração de um filme? Não existia ainda toda uma etiqueta em torno do cinema que depois se formou. E aí tem esse período que os historiadores chamam de primeiro cinema, que é de 1895 a 1915, 20 anos, tá? A partir de 1915, encerrado o período do tal primeiro cinema, e um filme que é usado muito como marco é o Nascimento de uma Nação do Griffith, filme americano, etc. Enfim, a partir de 1915, o que você vai ter aos poucos, e principalmente a partir do som, em 1927, você vai ter cada vez mais o cinema se tornando uma questão política. Isso seja para os fascistas vão começar a pensar, a se preocupar com isso, os liberais vão se preocupar com isso, os socialistas vão se preocupar com isso, todo mundo. Da União Soviética, por exemplo, Revolução em 17, da Revolução em 17 da União Soviética, uma das coisas que mais o partido bolchevique faz, coisas que o próprio Lenin indica é fomente o cinema. Só que isso também, o Hitler vai fazer essa mesma coisa, vai botar a Leni Riefenstahl, a sua cineasta preferida, embaixo do braço para fazer o Triunfo da Vontade, fazer o Olímpia. E também nos Estados Unidos, liberal, capitalista, mesma coisa. Tipo, como eu falei, a Motion Picture Association é de 22, já começa a organizar como uma associação a partir de 1922, com sede no poder, do lado do poder, e que vão cada vez mais estabelecendo políticas a partir desses filmes, certo? Então, assim, isso rola, assim, quem não faz isso é porque tá fora do bonde, porque todo mundo começa a fazer. Por que o som é um elemento importante? Porque com o som entra a questão da língua nacional, tá? E não esqueçamos que anos 20, anos 30, anos 40 foram anos de muito ultranacionalismo, por isso a ascensão do fascismo, aquela coisa toda. Então, quando surge o som no cinema, as línguas nacionais, elas começam a cada vez mais se tornar uma questão fundamental. Então, você tem que não só exportar a sua produção cinematográfica, mas você também tem que exportar a sua cultura e a sua língua. Então, essas questões começam a aparecer. Então, desde aquela época, isso já é uma questão estratégica para nações, principalmente nações ricas, ok? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tirar da equação é que, assim, quando falar, mas o Brasil investe em cinema e não deveria gastar dinheiro público em cinema. Gente, vou repetir, tá? Desconheço qualquer indústria cinematográfica forte que não tenha dinheiro público entrando, ok? Ok? O que a gente pode discutir, eu já vou guardar para depois, é o tipo de modelo que a gente tem. Aí isso é outra discussão. Mas a presença ou a ausência de dinheiro público, isso é um falso debate. Indústria cinematográfica forte precisa de dinheiro público. Hollywood é o melhor exemplo disso. Hollywood tem dinheiro público circulando. Tem muito lobby, tem muito poder, tem muito pacto com o Estado, ok? A maior prova do quanto que os Estados Unidos é protecionista com as suas empresas, basta ver agora com as Big Techs. O pessoal aqui quer regulamentar, sei lá, qualquer rede social, aí vai lá o Trump, e a gente vê não só o Trump, mas a gente vê os próprios Zuckerberg, Elon Musk, esses caras todos pedindo arrego para os Estados Unidos para que as suas empresas fiquem salvaguardadas de qualquer tipo de regulamentação. Ou seja, é falsa essa ideia de querer criar um dualismo mercado e Estado, tá? Essas porra estão sempre juntas. Quando a gente vai nas altas esferas de poder, chega uma hora que até às vezes fica indistinguível. Essas porra estão sempre juntas.
Por isso que eu continuo dizendo, né, em termos de princípio, eu sigo um anarquista não praticante, né? Eu digo não praticante porque eu me distanciei de coletivo, de essas coisas, mas é porque quando chega lá em cima, Estado e mercado, não adianta, eles ficam amiguinhos. Mais do que amigos, friends. Tá, então tiramos isso. Outra coisa que é preciso considerar quando vem esse debate, a gente investe em filme que ninguém vê. Olha só, uma outra coisa que também tem que ser tirada para não cair em guerrinha cultural. Nem todo filme é para ser um sucesso de público. Às vezes ele tem outra função. E isso amarra também com coisas que eu já tenho dito aqui no canal outras vezes, que é a questão do soft power. Tá? O que é o soft power? O poder mole, que é uma tradução engraçada. Soft power é a presença, é a força de uma determinada nação, de um determinado grupo, a partir não das suas tropas, não a partir dos seus canhões, mas a partir dos seus filmes, das suas músicas, dos seus quadrinhos, dos seus jogos, da sua língua, etc. Tá? Como eu falei para vocês, ali dos anos 20, anos 30, cinema entrou como palavra de ordem do soft power. Precisamos, como eu disse para vocês, todos os espectros políticos começaram a fomentar cinema para um caralho. Todos os espectros políticos. Eu sei que o pessoal briga às vezes com esses termos, mas foda-se, só para ficar didático. Da extrema esquerda à extrema direita, todo mundo passou a fomentar cinema. E nem todo filme é para ser um lucro, para ser lucrativo, quer dizer. E isso é uma política até antiga, anterior a isso. Por exemplo, no caso do Brasil, o Dom Pedro II já tinha uma política de fomentar a arte, não cinema, né? Porque a gente tá falando do século XIX, não tinha cinema ainda, mas de fomentar pintura, de fomentar. Escultura, agora eu não sei se eles fomentavam tanto, mas principalmente pintura. Para mandar para fora do Brasil, para eles verem o Brasil como um país evoluído, um país erudito, um país capaz de fazer arte, não é só um bando de selvagens pendurados em coqueiros, como se às vezes se via o Brasil, etc. E isso, de novo, é o Brasil que só fazia isso? Não. Quer ver um exemplo interessante? Tem um canal aqui no YouTube, eu não vou falar o nome do canal, porque eu não sei se ele quer que eu fale isso, então não vou falar. Mas é um canal pequeno, e é um canal focado totalmente em quadrinhos europeus, né? Então ele fala basicamente de banda desenhada, que é como se chama na Europa, né? BD, bande dessinée. Esse canal, como eu disse pra vocês, ele é minúsculo, tá? Ele deve tirar o quê? 500 views por vídeo. 500 visualizações por vídeo, tá? 500, 300, ele tem pouca visualização. É um canal também que tem uma periodicidade baixíssima, acho que ele põe um vídeo por semana e cada vídeo tem 5 minutos, uma coisa assim. Beleza? Ele recebe quadrinho da embaixada da Bélgica. Por que que a embaixada da Bélgica manda quadrinho pra esse cara? Eles vão ter retorno? Não vão ter, mas nem o que eles empacotaram pra mandar pra esse cara eles conseguem ter o retorno. Até porque são quadrinhos que estão em francês, porque você sabe, a Bélgica tem várias línguas, como esse criador aí de conteúdo, ele lê em francês, eles mandam pra ele quadrinho. Ele recebe quadrinho da embaixada da Bélgica, em francês mesmo, faz um review do gibi. Ah, tá saindo na Bélgica gibi, tá saindo no mercado franco-belga, né? Porque o mercado franco-belga de quadrinhos é grande, aí envolve a França inteira e a parte francófona da Bélgica. Aí tá saindo no mercado franco-belga, quadrinho tal, e ele comenta. Vocês acham que a embaixada da Bélgica acha que tá ganhando dinheiro com isso de volta? Não tá. Eles sabem que não estão. Não tem como ter retorno. Tem muito livro que sai no Brasil, às vezes vocês não se dão conta, mas tem muito livro que sai no Brasil que ele é subsidiado por algum país estrangeiro. Tem muito livro de filosofia, cara. Aí tu vai lá ver, assim, é subsidiado pela embaixada da Alemanha, é subsidiado pela embaixada da França, é subsidiado pela embaixada da Espanha, da Inglaterra, né? Ou algum programa de política pública desses respectivos países. A Europa faz muito isso, mas não é só a Europa, não. Os Estados Unidos também faz isso, só que os Estados Unidos não, no cinema não, né? Mas em outras áreas eles também fazem isso. Então, assim, tem um outro lado também, de novo, pra gente não embaralhar o debate. Existe um outro lado, que é uma tradição já antiga, como eu disse pra vocês, já tem, pelo que eu, no caso do Brasil, desde o século XIX, que é de você produzir obras, e aí você pode pensar nas diferentes formas de arte, né? Pode ser pintura, escultura, cinema, fotografia, quadrinho, sei lá o que for, visando não exatamente um ganho material, ou seja, você não vai ganhar dinheiro com aquilo, você, com certeza o Estado vai mais perder do que ganhar em termos de dinheiro, mas você visar um ganho simbólico, é um capital simbólico. Isso também é uma coisa que está na base do capitalismo. Capitalismo, capital simbólico. Antes que alguém assim comece a vir com umas paranoias, isso é coisa de comunista. Não, isso é coisa de capitalista, tá? Pensar em capital simbólico, quem pensa isso muito bem são capitalistas, ok? Então, assim, tô tentando tirar um monte de coisa que se embaralha aí no meio, tá ligado? Tipo, não tem que ter dinheiro público. Repito, desconheço indústria de cinema forte que não tem dinheiro público. Se não dá lucro, não interessa. Também não quer dizer assim. Às vezes, aliás, muitas vezes, produções culturais, inclusive cinematográficas, elas visam algum tipo de capital simbólico, não necessariamente capital material. Então, não necessariamente ganhar dinheiro, não necessariamente lucro. Tá entendendo? Tem essas coisas. Tem esses ganhos indiretos também. Galera, só um adendo aqui que eu acabei não falando. Existe também um gargalo já bastante conhecido do cinema brasileiro, que já deu muita briga e vai dar mais briga ainda, que é a distribuição. Só para vocês entenderem, o cinema ele tem um tripé: produção, distribuição e exibição. Inclusive nos Estados Unidos tem leis para que não haja monopólio na cadeia inteira. No caso do Brasil, as distribuidoras aqui têm uma certa tendência. Elas parecem gostar muito de filme dos Estados Unidos, e particularmente dos Estados Unidos, e deu.
Porque assim, olha só, falando sério, tá? E o pessoal vai dizer assim, mas é questão de lucro. Vocês vão ver que é mais complicado. Vamos pegar o caso dos filmes brasileiros aqui, certo? Bom, eles dificilmente conseguem distribuidoras. Muitos filmes acabam sem distribuição, ok? O que vem por meio de fomento público cobre a produção, né? Dependendo, claro, do tipo de fomento, etc. Mas muitas vezes cobre só a produção. Então tem que correr atrás da distribuição. Às vezes, o que você tem que pagar para distribuir é muito caro. Esse gargalo, às vezes, está na grana, ou seja, fica muito caro para o criador brasileiro, para o artista brasileiro pagar o que a distribuidora pede. Então, muitas vezes o que se opta é pular a distribuição e ir direto para a exibição, falar diretamente com os exibidores, meio que atalhar. Só que, claro, complica, né? Até porque daí você tem que falar com um por um. Por isso que muitos desses filmes, que tá lá às vezes constando assim, ele teve uma bilheteria baixa, etc., porque ele na verdade não entrou no circuito, né? Ele não conseguiu uma distribuição efetiva. Então ele foi exibido em algumas salas, mas a sua principal forma de exibição, eventualmente, ficou para festivais e mostras. Muitos filmes acabam optando por isso. E festivais e mostras do mundo inteiro. Então eles têm uma circulação. É claro que o público de festivais e mostras vai ser menor do que do cinema comercial, mas considerando que em determinados países há uma tradição bem grande de festivais e mostras, e tem muito festival e mostra que acontece, tá? Assim, tipo, se tu tem dinheiro, tu consegue estar toda semana em algum. Então, tanto no Brasil quanto fora. Então, o que acontece é que esses filmes, na verdade, são vistos, muitos deles são vistos, esses filmes brasileiros, eles são vistos por bem mais gente do que a gente imagina, né? Ou seja, números de bilheteria tendem a constar cinema comercial. E aí você deve estar pensando, bom, mas isso é a maior prova de que é porque o filme é ruim, a distribuidora não quer distribuir aquele filme que sabe que vai perder dinheiro, etc, etc. Bom, olha só, tem alguns pontos aí que tornam isso mais complexo. Pegue Tropa de Elite 2, sempre dou esse exemplo aqui. Tropa de Elite 2 já tinha o nome do 1, que tinha sido um imenso sucesso. E mesmo assim, o José Padilha precisou criar um sistema alternativo de distribuição para o Tropa de Elite 2. Esse sistema alternativo foi muito para poder não ter que pagar o que as distribuidoras estavam exigindo, que era muito pesado, até porque o Tropa de Elite 2 também tinha investimento privado e as próprias empresas privadas, tá? Algumas das maiores empresas do Brasil, eu não vou lembrar agora se era na época NET, enfim, empresas desse porte. E elas disseram, olha, né, assim, tipo, a produção do filme olhou e falou assim, olha, vamos fazer um outro sistema para a gente não ter que dar mais dinheiro para distribuidoras, será que a gente não consegue distribuir de um jeito mais simples? Então vocês já sacaram o problema, tá? De novo, aqui eu tô pegando o caso do Tropa de Elite 2, que era um sucesso garantido, que não dá para dizer assim, a gente não vai distribuir porque ninguém vai ver, e que mesmo empresas privadas, empresas grandes privadas, acabaram optando por uma outra alternativa. Outro exemplo aqui para mostrar que existe uma certa tendência inclusive cultural, ideológica na distribuição, é que até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, NEDS A2, que eu já falei também aqui em outros momentos, que é uma animação chinesa, se tornou a maior animação, a maior bilheteria de animação da história, já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares, ela não tem sala no Brasil. Essa não dá para ninguém falar assim, se exibir ninguém vai assistir. Nos Estados Unidos foi exibido. Não vem com esse papo, porque é chinês, aí o pessoal não gosta. Tá entendendo? Mas vai ficar esquisito, porque tudo que não é americano, aí o pessoal não gosta. E aí, veja, NEDS A2 não tem sala. Até onde eu estou sabendo, não tem ninguém exibindo. Um filme que arrecadou 2 bilhões no mundo, não tem exibição no Brasil. Aí você vai dizer que o critério... não, é porque o critério é puramente comercial. É mesmo? Sério? Será que não dá para conseguir umas salinhas pro NEDS A2? Tudo bem que não precisa entupir sala como entope com milhões de cópias de blockbuster americano. Mas será que não consegue uma sala? Então vocês percebam, existe um gargalo e existe muitas vezes a busca por contornar isso e tentar exibir de um jeito mais direto. Nem sempre dá certo. Na maioria das vezes não se consegue porque é muito difícil. E, bom, o que interessa nesse papo, que é só um recorte, é que essa briga é longa, que há muito tempo os cineastas, os produtores culturais brigam com a distribuição dos filmes no Brasil, é um embate. As distribuidoras também têm seus argumentos, não vamos pintá-las aqui como vilãs, mas muitas das críticas que se fazem a elas bate quando a gente vê filmes de sucesso de fora do Brasil não vindo para cá simplesmente porque não são dos Estados Unidos.
Em resumo, fazer pânico moral na internet, fazer chiliquito, olha só, a gente tá gastando nosso dinheiro à toa, os filmes não estão vistos, é não olhar para o problema maior, tá entendendo? Eu acho que é se perder no personagem, é querer produzir guerra cultural, você, sabe, eterna guerra cultural na internet inútil, e não olhar para uma questão que é complexa, que, vejam só, já que todo mundo agora está de olho no cinema brasileiro, vamos buscar uma solução para isso? Porque seria importante ter uma solução. Os cineastas iam agradecer se o gargalo da distribuição deixasse de ser um gargalo. Ok, então assim, tirando tudo isso, agora tá, beleza? Consideramos tudo isso, não é tirando, considerando então tudo isso. É um problema termos financiamento público de cinema? E a resposta é não, isso não é um problema. Mas é um problema o nosso modelo de financiamento? Aí pode ser um problema. O que às vezes só me incomoda nesses debates é que eles se perdem na guerra cultural porque eles são às vezes elevados a um nível... Porque é a linguagem da internet, aí não adianta, é a linguagem da internet, eles são levados a um certo nível de escândalo, de algo que não é um escândalo para ninguém que está inteirado do debate e que está tempo discutindo isso. O exemplo que eu sempre dou, porque assim, você sabe, eu sou formado em cinema, fiz faculdade de cinema ali entre 2001 e 2004. Nós da faculdade de cinema, nós... professores da Faculdade de Cinema, nós criticávamos a Lei Rouanet, a famigerada Lei Rouanet. Nós criticávamos a Lei Rouanet. Quando depois os bolsonaristas, eu lembro que eu acho que começou esse negócio, foi o Olavo de Carvalho até. Quando depois os olavistas e depois, por consequência, os bolsonaristas começaram todo esse pânico em cima da Lei Rouanet, aí era um saco esse debate, porque eles produziam um escândalo de um debate que já era velho. E ao produzir uma noção de escândalo sobre algo que não é nenhum escândalo, tu leva as coisas para os afetos muito quentes e aí de repente começa a surgir teoria da conspiração em cima de teoria da conspiração e o problema real some. Em relação à Lei Rouanet, qual era o problema que nós discutimos 20 anos atrás? Que a Lei Rouanet, por ela ser um fomento via subsídio, ela acabava privilegiando os mais famosos. Então, por exemplo, como é que funcionava a Lei Rouanet? Você conseguia credenciar a sua produção para que ela pudesse ter, a partir do abatimento de imposto de uma empresa grande. Então, funcionava basicamente assim, você credenciava o seu filme e aí você procurava uma empresa grande, sei lá, uma Claro. Eu vou lá na Claro e falo, em vez de vocês mandarem o imposto de vocês para o governo, vocês querem me dar parte do seu imposto? O próprio governo me autorizou. Vocês querem mandar parte do imposto de vocês para mim, para poder fazer meu filme? E aí, no mundo perfeito, a Claro ia dizer, lógico, a gente adora a cultura. Só que o que na realidade acontecia é que a Claro falava, ok, mas quem é você? E aí se eu chegava, eu, Zé Ninguém, com aquele projeto, e vinha do lado o Caetano Veloso, isso aconteceu, o Caetano Veloso ou figuras famosas, e vinha com ele, aí ficava mais fácil. E aí isso acabava privilegiando as figurinhas de sempre. Essa era a crítica que se fazia à Lei Rouanet já naquela época, 20 anos atrás, ok? Então essa crítica é velha e ela não tem nenhum escândalo. Em relação às políticas atuais, eu vou ficar devendo, porque eu já falei para vocês. O último filme que eu dirigi foi em 2009 e eu, justamente por encher o saco da burocracia que é fazer cinema no Brasil, eu caí fora. Eu sei que agora inclusive, tu tem outras formas muito mais eficientes de captação, etc. E só que eu tô por fora. Então, assim, o pessoal tá querendo assim que eu entre nessa guerra, sendo que tem gente muito mais capacitada estudando isso, tem especialistas na área. Até tinha uma menina que eu seguia no Twitter, depois eu saí do Twitter, eu perdi ela. Eu até hoje entrei no Twitter para ver se eu achava ela, porque eu queria ver o que ela ia comentar sobre o... Eu gostava de ver os comentários dela a partir do mercado, e eu queria ver o que ela poderia ter dito em relação ao Oscar do Ainda Estou Aqui. E eu esqueci o nome dela, e eu esqueci tudo, porque eu sou assim, e aí fudeu. Eu não achei ela, procurei por palavra-chave, não achei. Então, das atuais políticas, eu não sei como é que elas... Eu não saberia dizer para vocês, eu teria que parar e estudar uma coisa que eu não estudo mais, para poder dizer para vocês se eu acho que as atuais políticas de fomento elas vão no caminho certo. Repetindo, para falar pela 50ª vez, ter a política não é o problema. A questão é se a política está fomentando de uma maneira... Se ela está fazendo um bom fomento, a discussão é essa. Se é um bom fomento. No final das contas, se é um bom fomento. Aí eu teria que estudar algo que eu não estudo mais. Se eu começar a me irritar, aí eu vou fazer o que eu sempre faço quando eu me irrito. Eu vou lá e estudo de fato para eu poder me meter no assunto. Mas nesse momento eu não teria condições. A única coisa que eu posso falar daí a nível de experiência pessoal, como alguém que fez cinema, que dirigiu curta-metragem, que passou inclusive fora do Brasil, que dirigiu comercial para TV, que fez script doctoring de roteiro de longa-metragem, já recebi roteiro de longa-metragem que eu tive que dizer, olha, tem isso de problema. Então, enfim, já trabalhei muito com isso. Já trabalhei muito com direção de cinema e principalmente com roteiro de cinema. E por que eu abandonei esse mundo? Agora vem uma questão a nível pessoal, mas que talvez possa funcionar como uma espécie de metonímia de alguns problemas que eu acho que vale a pena a gente discutir. É que, por a gente depender demais, eu me ver naquela condição de depender demais de leis de incentivo, de fomento público, etc., eu percebi que eu estava ficando um pouco aprisionado em termos de tema. Porque, veja, não é que o Estado te obriga. Veja bem, não é que o Estado malvadão fala, não, você só pode falar de tais assuntos. Não tem isso. Só que como você tem pouca verba,
e você depois tem ali, aí você vai participar de um determinado, vamos supor, de um concurso, de um edital. Eu também já tive do outro lado avaliando os filmes que eram aprovados, né? E querendo ou não, quando muitas vezes para esses editais, como eles têm muita concorrência, eles precisam criar alguns critérios de eliminação, normal. Você precisa criar critério de eliminação. E aí um critério de eliminação muitas vezes que é criado tem a ver muito com certa relevância da produção, justamente porque é dinheiro público, tá ligado? Só que isso sim, eu acho que é um debate interessante, porque isso eu já falei em outros momentos, isso às vezes produz um círculo vicioso. Vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês. Como é dinheiro público e como não tem dinheiro para todo mundo, quando você vai tentar fazer um filme, e eu não tô dizendo que isso cabe para todos os casos, não, tô falando da minha experiência. Aí quando você vai tentar fazer o filme, você vai lá e tem que produzir uma papelada, entre elas a justificativa, a relevância da história e tal, justamente porque é dinheiro público. É basicamente você tem que tornar expresso o seguinte, ó, eu estou pegando dinheiro público, estou gastando dinheiro do imposto dos outros, então pelo menos eu tenho que provar que vale a pena fazer esse filme. Ele tem que ter alguma importância, ele tem que ter alguma coisa que vale a pena o uso do dinheiro público. Só que por isso que eu estou dizendo que isso vira um círculo vicioso, porque corre o risco, e foi o que aconteceu comigo, e por isso que eu desencantei e larguei fora, eu tinha que trazer temas, ou eu tinha que mostrar uma espécie, às vezes, de relevância social, ou, enfim, trazer certas questões mais, sei lá, mais próximas de uma política pública, ou de políticas públicas, ou mesmo, às vezes, até de turismo, ou seja, eu tinha que trazer essas coisas, levar para certos lugares que eu não estava afim. E por que eu falo que isso pode ser um círculo vicioso? Porque, às vezes, isso vai viciando uma certa temática, aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, do retratismo na arte brasileira. Isso vai produzindo um certo retratismo, uma certa necessidade de você estar sempre falando de representações do Brasil. Sendo que, quando a gente fala de arte, fazer uma história de horror no ano 5000 e com monstros que são, na verdade, tamanduás, mutantes, é falar de Brasil. Porque os nossos medos vão estar lá alegorizados, porque os nossos anseios vão estar lá metaforizados. Toda vez que um povo fala a história, conta a história que for, por mais fantástica ela seja, ela está falando do próprio povo. E o que eu percebi, na minha experiência como cineasta, foi que eu não tinha muito espaço justamente porque era dinheiro público, justamente porque eu tinha que mostrar que tinha relevância no meu projeto, para eu estar usando dinheiro público, eu não tinha muito espaço para dizer, às vezes, o óbvio, que é o seguinte: por que você quer fazer esse filme? Porque eu acho que ele é bom. Tá, mas é uma história por exemplo, a última vez que eu tentei, era uma história, essa até tinha uma questão mais política, que era uma história de um protesto e tal, mas tinha um desfecho todo fantástico. A minha vontade de ter escrito é por que você acha importante esse projeto, né, lá quando eu tinha que preencher esse tópico. Por que é importante esse projeto? Porque eu acho que a história é boa. Só que tu não vai aprovar, tu não aprova um projeto escrevendo por que a história é boa. Não aprova um projeto dentro daquilo que eu fazia, tá? De novo, eu não tô. Porque agora tu tem. Gente, eu repito, a última vez que eu fiz um filme foi em 2009, tá? Já passou 16 anos. Depois disso surgiram outras formas, ficou melhor até. O que eu escuto dos meus colegas cineastas é que a coisa ficou mais. Tem muita coisa pra melhorar, mas já foi pior. Então, esse é o ponto, assim, que eu acho que eu posso contribuir nisso, né? O fato da gente ter aí um cinema fantástico no Brasil, que ele é um tanto subfinanciado. Porque o Brasil tem cinema fantástico e o cinema tem muito cinema fantástico. Eu já participei de mostras. Tem uma mostra que acontece em Florianópolis, eu já fui convidado, já fui mais de uma vez lá. A mostra de cinema fantástico em Florianópolis, já fui lá, já dei palestra e tal. E você tem uma produção muito boa, tá? Você tem uma produção de cinema fantástico no Brasil que é do caralho. Agora, essa produção de cinema fantástico no Brasil, ela é subrepresentada. E ela esbarra nesse gargalo, muitas vezes, que uma vez que precisa de dinheiro público e não é para todos, e você tem que pelo menos justificar, né? Você tem que pelo menos justificar por que você quer esse dinheiro público. Aí você começa a cair nesse gargalo dos grandes temas, das grandes representações, enfim, tá? Provavelmente esse papo não vai parar aqui, vou ter que continuar, mas eu tô tentando só pelo menos... A única coisa que eu tô tentando, não tô respondendo nada no final das contas, né? Mas eu tô tentando redirecionar só porque, como eu disse, cai em guerrinha cultural, aí já era. Aí o pessoal já começa a delirar, aí transforma em escândalo que nem escândalo é, que é um debate já, como eu digo, já velho e que os próprios cineastas também fazem. Então só tô tentando só botar de volta no trilho. E só para eu fechar aqui o assunto, já que eu falei de Oscar e tal, acho que vamos só arredondar o assunto. Eu falei de Oscar, não, falei de cinema brasileiro. Vamos só arredondar aqui o assunto. É o seguinte: parte dessa guerra cultural que está tendo agora sobre filmes financiados pelo Estado, ou dinheiro público, não filme financiado pela, mas dinheiro público para fazer cinema, ou mesmo em torno da Ancine, né, que vira e mexe, era que nem antigamente as tretas em cima da Embrafilme, agora da Ancine, etc. De novo, eu acho que tem debates que são válidos, como eu disse, cineastas já fazem esse debate há muito tempo, mas o que eu tô vendo, na real, é uma galera migrando a treta, porque a treta que foi encomendada antes não chegou, o iFood não trouxe. Por dizer objetivamente o que eu tô falando é o seguinte: antes dos primeiros prêmios, das primeiras indicações que começaram a surgir em cima do Ainda Estou Aqui, vocês viram, né? A guerrinha cultural que foi na internet. Vocês viram.
Vocês viram, todo mundo viu. Sério que alguém não viu? A guerra cultural, que aí os bolsonaristas não queriam, porque não sei o quê. Aí eles começaram a falar mal do filme. Bom, vocês viram no desfile no carnaval, o Rubens Paiva foi agredido. Então, assim, esse troço entrou nessa guerra cultural e se tentou a todo custo minimizar o filme, ou ridicularizar ele, ou dizer que ele era um filme militante ou panfletário e tal. Ao que tudo indica, não deu certo. Não deu certo. Nessas horas, felizmente, o Brasil ainda não é tão vira-lata, e o que aconteceu foi que as pessoas, eu vi ontem comoção de carnaval, cara, nível de carnaval, assim, as pessoas na rua em multidão comemorando como se fosse uma Copa do Mundo, tá ligado? O pessoal colou junto do filme, o pessoal colou, até porque eu acho que ajuda muito a Fernanda Torres ser uma figura tão simpática, né? Assim, a Fernanda Torres tem que botar ela na ONU pra garantir a paz do Mundial, porque ela é muito simpática. Então, assim, ajudou muito a postura dela e a postura do próprio Walter Salles, que também é um cara muito discreto. A postura deles, mais o envolvimento das pessoas e mais os prêmios que foram vindo até o inédito Oscar de melhor filme, isso fez com que aquela guerrinha cultural de até 2, 3 semanas atrás, ela perdesse muita força, assim, ou seja, a galera que tava querendo, de novo, repito, por guerrinha cultural, jogar o filme pra baixo, porque uma coisa é tu criticar, dizer assim, olha, eu assisti, não achei tudo isso, por isso tá tudo bem. Beleza. Mas eu digo assim, por guerra cultural mesmo, né? Só porque é um filme que fala de desaparecido da ditadura, e daí, não é porque você quer a ditadura, nem matou tanto assim, só matou vagabundinho, hein? Sabe? Aí joga pra baixo. Tá. Como isso não emplacou, aí eu tô vendo que agora a galera está começando a migrar o discurso. Então, não emplacou? Então, já que todo mundo gostou do filme, vamos então fazer o seguinte. A gente gostou também do filme. Agora a gente gostou do filme. E sabe por que a gente gostou? Porque não tem dinheiro público. Porque é filme feito com a iniciativa privada. Porque quando tem dinheiro público, é mesmo que não dá certo. Entendeu? Aí eu não sei, cara, desculpa. De novo, não tô dando indireta pra ninguém. A hora que eu tiver que dar direta, eu dou a direta mesmo. Mas quando eu vejo esses debates, eles migrarem por conveniência e ficar, sabe, eles estão sempre se rearmando apenas pra poder, repito, manter a tal da guerra cultural, porque essa guerra cultural, eu já cansei de falar, ela serve para você fazer, ela serve pro influenciador fazer dinheiro. Ela serve só para isso. A Big Tech ganha dinheiro com os carinha lá, um puxando a corda um para um lado, outro pro outro. As pessoas vão produzindo engajamento, todo mundo quer ver a treta da treta da treta, a resposta da treta na treta do outro, na treta do outro, na resposta do outro. Mas o debate em si fica medíocre, fica pobre, fica estúpido. Se há boa vontade dos agentes envolvidos, seja do espectro político que for, seja quem for, se há boa vontade em discutir os modelos de financiamento do cinema brasileiro e sobre gargalos do cinema, como eu aqui comentei da minha experiência pessoal, se há boa vontade, acho que a primeira coisa que tem que fazer é escutar especialista, é escutar os próprios cineastas, porque essa é a galera que há tempos está reclamando disso. Como eu, até 2009, estava reclamando disso e eu cansei. E não criar um denuncismo em cima, um momento ratinho, produzir escândalo onde não há escândalo apenas para mobilizar os afetos mais baixos e com isso, no final das contas, veicular o que não é necessariamente uma mentira, mas é uma verdade dissimulada, sabe? Assim, de tipo, você tá falando a verdade, mas você tá colocando tanta ênfase em coisas que talvez não seja tão importantes e tirando a ênfase de outra, tá ligado? Assim. Aí eu acho que esvazia. Mas que bom, o Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar. Vocês sabem que eu acho o Oscar uma merda, mas eu entendo o aspecto simbólico, eu entendo o capital simbólico que eu tô falando aqui. E fico feliz de ver as pessoas torcendo por um filme brasileiro. Fico feliz de ver um filme brasileiro sendo um sucesso de público, como foi o Ainda Estou Aqui. E a gente fala assim, será que agora vai? Eu não acho que um filme sozinho, não, acho que o Mandorinha não faz verão, não. Queria acreditar, mas nessas horas eu acho que eu sou um pouco pessimista. Mas de qualquer maneira, acho bom, assim, no final das contas eu acho que o saldo foi muito positivo, assim, o que a gente teve com esse fenômeno, esse engajamento, essa mobilização em torno do Ainda Estou Aqui, produziu uma coisa, a Thaís até mesmo falou isso hoje aqui, né, que fazia tempo que, sei lá, que a gente não via sobre o Brasil, né, cara, que é o brasileiro torcendo por arte brasileira, cara. Vocês estão ligados? O quanto que faz tempo? Quando eu falo faz tempo é porque eu nem lembro como foi a última vez. A gente presenciou o brasileiro torcendo por arte brasileira. E agora tem um bando de urubu querendo tirar alguma vantagem em cima disso, seja distorcendo as coisas, seja ou mesmo desmerecendo as conquistas ou as alegrias. Cara, aí é muita palmolência pra quem tá com o pau duro feliz celebrando, tá ligado? O que nós vimos ontem foram massas de brasileiros torcendo pela arte brasileira. Para um país que tão pouco se gosta, que tão pouco se admira, o que a gente teve ontem foi único. E o legal é que o México também tava torcendo com a gente, né? Uhum. Não, isso foi do caralho. Foi etarismo ou sexualização a novinha ter ganho o Oscar de melhor atriz? Pois é, né? Assim, ó, vamos lá. Eu não vi quase nenhum dos filmes, eu não tenho como dizer pra vocês. O único que eu vi, que eu comentei aqui que tem vídeo dos filmes gringos aí, é A Substância. Então, assim, não posso comparar com os outros. Agora, é engraçado, né, cara? É engraçado, assim, porque A Substância... Talvez o filme... Olha, isso é um elogio. Isso é um elogio pro filme A Substância. Talvez o filme A Substância tenha conseguido chegar naquele ponto onde a crítica não é só mais cínica, que é uma coisa que eu sempre falei aqui. O quanto que Hollywood vive de crítica cínica. De crítica que você vai lá e fala, é isso mesmo, é isso aí, os bilionários são do mal,
os fascistas não podem passar e tal, mas no dia seguinte estão os produtores daqueles mesmos filmes junto ali com os caras que eles estão criticando, e foda-se, segue tudo igual, a desigualdade segue tudo igual, tudo a mesma merda. Crítica cínica é essa. Nossa, como é crítico e tal, mas é uma crítica feita para que nada mude. Talvez a Substância tenha esbarrado no ponto onde ela não é mais crítica cínica. Isso é um elogio para a Substância. Porque a crítica ali feita sobre etarismo esbarrou na realidade concreta, ou seja, a crítica se tornou válida. Porque, de novo, não vi a Nora, então não sei, talvez a atuação da guria esteja genial, mas que ela tem uma cara justamente da versão nova ali da Demi Moore, da Sui, no filme ali, isso é gritante. Tu tinha duas coroas, basicamente, forte, né? A Demi Moore e Fernanda Torres. Aí ganhou o quê? A novinha. Ganhou a novinha. E assim, Hollywood, você sabe, o Oscar faz isso direto. Eles voltam meio começam a premiar novinha, novinho, meio que como promessa para futuras premiações, ou seja, grandes nomes do próprio legado do cinema deles. É até meio esperado que eles façam isso, né? Toda a tribo aposta nos seus heróis, nas suas heroínas, então eles apostam também, eles criam seus heróis e suas heroínas dentro do mercado de cinema dos Estados Unidos. Foi no Desencontros mesmo ali que eu vi, no canal ali dos Desencontros, que tava também junto o Otávio Gá, do Super 8, e eu acho que foi ali que, acho que foi até o Matheus que falou isso, da época da Jennifer Lawrence, não é? Que ganhou um monte de prêmio, um atrás do outro também, depois sumiu. Eles inventam uma novinha foda da vez e que depois, às vezes, dá 5, 10 anos, a guria desaparece. Pode não ser dessa vez, a guria é realmente brilhante, atua pro caralho, não sei, não vi o filme. Mas que parece corroborar com a crítica que a Substância fez, parece que corrobora. Segundo o Centro de Pesquisas Tirei do Cu, o Brasil inteiro deve ao Walter Salles, metade pelo Oscar, metade pelo Itaú. Porra, esse comentário merece um Oscar. Esse comentário merece um Oscar, verdade. Aí assim, ó, já que eu já cutuquei aqui o pessoal da direita, uma cutucada ao pessoal da esquerda. Aí o pessoal falou assim, porque é o filme do bilionário e não sei o que. Que bom que a gente tem um bilionário que não enaltece a ditadura. Eu sei que é tão básico, mas assim, a gente tá numa época que até o básico fica às vezes faltando. Eu fico feliz. Eu já me dou satisfeito de ter um bilionário que não enaltece a ditadura, que faz uns filmes bons. Aliás, eu acompanho o Walter Salles, um documentário do Walter Salles, curta-metragem, que eu já trabalhei pra caralho em sala de aula, é Socorro Nobre, tá? Depois procurem no YouTube. O mesmo diretor do Eu Não Estou Aqui. E é um curtinha, tá? Então ele deve ter o quê? 20, 30 minutos. Socorro Nobre do caralho. Do caralho. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.